R$ 1 milhão, garota. Me vença e ele é seu. A multidão riu. O jogador de pôquer profissional achava que estava humilhando uma criança assustada. Ele estava errado. Ele havia acabado de cair na armadilha de uma estrategista genial. R$ 1 milhão contra a dignidade de uma menina de 13 anos. Mas o que ele não sabia é que aquela menina havia passado meses estudando cada movimento dele. Ela já tinha vencido antes mesmo de sentar à mesa. Antes de mergulharmos nessa história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. E se você também acredita que a soberba precede a queda, deixe agora o seu like e fique até o final dessa história que vai te emocionar. Agora vamos para a nossa história de hoje. Isabela Ribeiro tinha 13 anos e sabia ser invisível. Era uma habilidade necessária quando sua mãe era a governanta-chefe de um dos hotéis mais caros de São Paulo. E você morava no alojamento de funcionários, 3 andares abaixo do saguão principal. Ser invisível significava não fazer barulho. Significava não olhar nos olhos dos hóspedes. Significava entender que seu mundo e o deles nunca deveriam se cruzar, mesmo quando estavam separados apenas por uma parede de gesso. O Hotel Pérola Real era um colosso de mármore italiano e vidro fumê no coração dos jardins. Tinha 23 andares, 2 piscinas no terraço, um restaurante com estrela Michelin e uma clientela que considerava gastar R$ 15 mil em uma diária algo perfeitamente razoável. O saguão principal tinha um pé direito de 12 metros, 3 lustres gigantescos, cada um pesando mais que um carro popular, pendiam do teto como constelações de cristal tcheco. O ar-condicionado mantinha a temperatura em exatos 22 graus, e o ar sempre cheirava a uma mistura de perfume francês caro, couro novo e algo mais sutil, flores brancas trocadas 3 vezes ao dia. Isabela conhecia cada canto daquele hotel. Ela havia crescido ali, mas não no hotel de verdade. Ela cresceu no hotel invisível, o hotel dos corredores de serviço, onde a luz era branca e fluorescente, o hotel das cozinhas industriais, onde o chão era de cerâmica antiderrapante cinza. O hotel dos vestiários, onde sua mãe guardava 2 uniformes extras, sempre impecáveis, sempre prontos. Naquela noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, o Hotel Pérola Real estava realizando a 5ª edição anual da Gala Solidária Estrelas do Pôquer. Era o evento beneficente mais esperado do ano no circuito de pôquer brasileiro. 30 jogadores profissionais e semiprofissionais haviam pago R$ 50 mil cada um para participar. O dinheiro oficialmente iria para o Instituto Renascer, uma organização que trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade, oficialmente. Na prática, a gala era um desfile de egos, uma chance para os jogadores mostrarem seus relógios, seus ternos italianos, suas namoradas modelo e, principalmente, suas habilidades. 5 mesas de pôquer haviam sido montadas no Salão Cristal, o maior espaço de eventos do hotel. Mas havia uma mesa que importava, a mesa principal. A mesa das celebridades. Isabela estava ali naquela noite porque 3 garçonetes tinham ligado, avisando que estavam com virose. Sua mãe, Margarete Ribeiro, estava desesperada. O evento tinha 200 convidados, imprensa, transmissão ao vivo para a internet. Não podia dar errado. Então, como já havia feito algumas vezes antes, Margarete trouxe Isabela. Colocou nela um uniforme emprestado, preto e branco, 3 tamanhos maior que o necessário. Prendeu o cabelo cacheado da filha em um coque apertado e deu a instrução que dava sempre. Fique junto às paredes, Isa. Não olhe para ninguém. Seja uma sombra. Pega as taças vazias, leva para a cozinha. Volta. Só isso. A gente só precisa passar pela noite. Isabela entendia. Ela sempre entendia. Sua mãe tinha 38 anos e trabalhava no Pérola Real havia 15.
Margarete era boa no que fazia, eficiente, silenciosa, invisível. Ela sabia exatamente quantas toalhas cada tipo de hóspede usava. Sabia quando um quarto estava sendo usado para uma reunião de negócios e quando estava sendo usado para algo que não deveria estar acontecendo. Sabia quando fazer perguntas e quando fingir que não tinha visto nada. Mas Margaret também tinha um segredo que pesava 3 quilos de papel e tinha a forma de boletos atrasados escondidos dentro de uma gaveta no pequeno apartamento do alojamento. Ela devia 3 meses de aluguel de um apartamento que havia alugado fora do hotel. Era um lugar pequeno, em Pinheiros, longe dali. Um lugar onde Isabela poderia ter um quarto de verdade, uma janela de verdade, uma vida que não fosse feita de corredores de serviço e luzes fluorescentes. Margaret estava há 2 meses de conseguir juntar tudo, 2 meses de finalmente tirar a filha dali. Mas agora ela devia, e o senhorio não estava mais aceitando desculpas. Isabela não sabia de nada disso naquela noite. O que ela sabia era que o Salão Cristal estava absolutamente lotado. 200 pessoas vestidas como se estivessem indo para um casamento real. Os homens usavam ternos escuros, alguns de veludo. As mulheres usavam vestidos longos e joias, que brilhavam sob as luzes. Garçons se moviam entre os convidados com bandejas de champanhe francês e canapés de salmão defumado. As 5 mesas de pôquer estavam posicionadas estrategicamente. Mas a mesa principal, a mesa onde as câmeras estavam apontadas, era um espetáculo à parte. Ficava no centro do salão, sobre um tablado elevado de madeira escura, cercada por cordas de veludo vermelho. 8 cadeiras de couro preto estavam dispostas ao redor de uma mesa coberta com feltro verde esmeralda. Fichas de pôquer estavam empilhadas em torres perfeitas. Baralhos ainda lacrados esperavam em bandejas de prata. E ali, como um rei em seu trono, estava Ricardo Salazar. Ricardo King Rick Salazar tinha 34 anos e era a maior celebridade do pôquer brasileiro. Ele não era o melhor jogador tecnicamente. Havia pelo menos 10 jogadores no país com mais títulos e mais dinheiro ganho em torneios legítimos. Mas Ricardo tinha algo que eles não tinham: 3 milhões de seguidores no Instagram. Ele tinha aparecido em reality shows. Tinha uma linha de óculos escuros. Tinha feito campanhas publicitárias para aplicativos de apostas. Ele era, acima de tudo, um showman. Naquela noite, Ricardo usava um terno branco de linho que provavelmente custava mais que o salário anual de Margaret. Seu cabelo preto estava penteado para trás com gel. Ele usava óculos escuros mesmo dentro do salão iluminado. Uma corrente de ouro grossa pendia do pescoço. No pulso esquerdo, um relógio que, Isabela tinha certeza, custava mais que um carro. Ricardo estava sentado na mesa principal, cercado por seus fãs. Ele tinha o celular na mão, fazendo uma transmissão ao vivo para seus seguidores. A câmera do celular estava virada para ele, capturando seu sorriso largo e excessivamente branco. E aí, galera? King Rick aqui, direto da Gala Solidária. Olha só esse lugar. Isso aqui é coisa de rei, parceiro. Hoje à noite a gente vai dominar essas mesas e, claro, ajudar as criancinhas, porque o King Rick não é só talento, é coração também. As pessoas ao redor dele riam. Algumas tiravam fotos. Ricardo vivia para aquilo. Cada risada, cada flash, cada comentário na live. Ele lia alguns comentários em voz alta. Alguém aqui perguntou se eu vou deixar alguém ganhar hoje. Mano, eu sou o rei. Aqui só tem vassalos. Ninguém encosta no King Rick. Isabela observava tudo isso de longe. Ela estava encostada na parede do fundo do salão, segurando uma bandeja vazia. Ela não estava olhando para Ricardo porque gostava. Ela estava olhando porque havia aprendido a fazer isso. Observar. Estudar. Entender.
Aquela não era a primeira vez que Isabela via Ricardo Salazar. Na verdade, ela o havia visto 12 vezes nos últimos 8 meses. Ricardo era um hóspede frequente do Pérola Real. Ele sempre ficava na suíte presidencial do 18º andar quando vinha para São Paulo. E quando ficava, ele sempre pedia para montarem uma mesa de pôquer privada no bar do hotel. Isabela havia aprendido a observá-lo nessas noites. Ela ficava nos cantos, invisível, limpando mesas que não precisavam ser limpas, recolhendo copos que ainda estavam cheios, e observava. Ela observava como Ricardo tocava o pescoço com 2 dedos quando estava blefando, como ele sorria de lado, apenas do lado esquerdo do rosto, quando tinha cartas realmente boas, como bebia água rapidamente, 3 goles seguidos, quando estava nervoso, mesmo tentando não parecer. Ela havia aprendido isso com o avô. Mestre Silveira havia criado Isabela dos 5 aos 11 anos, enquanto Margarete trabalhava turnos duplos. Ele não era o pai de Isabela, era o pai de Margarete. Um homem magro, de mãos manchadas de nicotina e olhos que pareciam ler as pessoas como se fossem livros abertos. Mestre Silveira tinha sido um jogador, truco, buraco, pôquer de bar. Ele nunca havia sido profissional, nunca havia jogado em cassinos de verdade, mas em todos os botecos de Sapopemba e Itaquera, o nome dele era lenda. Ele havia ensinado Isabela a jogar quando ela tinha 7 anos, não porque quisesse que ela virasse jogadora, mas porque, na visão dele, jogos ensinavam algo que a escola nunca ensinaria: ler pessoas. Isa, o jogo não é sobre as cartas, é sobre o outro. Você precisa ver o que ele não quer que você veja. A carta na mão dele não importa. O que importa é o que o rosto dele está dizendo. Ele a fazia jogar buraco com os olhos vendados, só ouvindo a respiração dos outros jogadores. Ouvindo o som das cartas sendo pegas, o silêncio antes de uma aposta, o suspiro discreto de alívio. Mestre Silveira havia morrido 2 anos atrás. Derrame. Ele tinha 63 anos. Quando Margarete foi arrumar as coisas dele, encontrou dívidas. Muitas dívidas, boletos de casas de apostas, empréstimos com amigos, promissórias assinadas em bares. O homem que ensinava a leitura de pessoas havia perdido a capacidade de ler a si mesmo, mas ele havia deixado algo para Isabela. Não era dinheiro. Era uma habilidade, a capacidade de ver. Isabela estava pensando no avô quando aconteceu. Ela estava se movendo ao longo da parede, carregando uma bandeja com 6 taças vazias de champanhe. A bandeja era de prata pesada e as taças de cristal tcheco. Cada uma daquelas taças provavelmente custava mais que o uniforme que ela estava usando. Isabela segurava a bandeja com cuidado, os braços esticados, mantendo o equilíbrio. Ela estava passando atrás da mesa principal, atrás da corda de veludo, atrás de Ricardo. Ricardo estava de pé agora. Ele havia se levantado para abraçar alguém, um patrocinador ou fã. Ele estava animado, gesticulando amplamente. Estava fazendo uma selfie com o celular. Ele recuou 2 passos para pegar um ângulo melhor, sem olhar para trás, e bateu em Isabela. Não foi uma batida forte, mas foi suficiente. O cotovelo de Ricardo acertou a bandeja. O equilíbrio se perdeu. Isabela tentou segurar, mas a bandeja pesada começou a tombar. As 6 taças deslizaram. Isabela viu tudo em câmera lenta. O líquido dourado, ainda no fundo de uma das taças, formou um arco no ar. O champanhe caiu diretamente nos sapatos italianos de camurça bege de Ricardo Salazar. O salão inteiro pareceu congelar. Ricardo olhou para baixo. Olhou para seus sapatos, agora manchados. Olhou para as taças de cristal quebradas aos seus pés. E então, lentamente, virou-se. Isabela estava a bandeja paralisada, vazia ainda nas mãos. Seu rosto havia perdido toda a cor. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou.
E naquele momento, Isabela deixou de ser invisível. Você tem noção do que acabou de fazer, garota? A voz dele era baixa, fria. O sorriso de Showman havia sumido completamente. As pessoas ao redor começaram a perceber o que havia acontecido. O burburinho de conversas começou a morrer. Cabeças se viraram. Eu sinto muito, senhor. Foi sem querer. Ricardo pegou o celular. A live ainda estava ativa. 3.000 pessoas estavam assistindo. Ele virou a câmera para Isabela. Olha só isso, galera. A ajudante aqui acabou de derrubar champanhe nos meus sapatos. Sapatos de $2.500, para vocês terem ideia. Ele riu, mas era um riso diferente. Um riso cruel. Fala aí, qual o seu nome? Isabela, senhor. Isabela. Beleza, Isabela. E você trabalha aqui? Minha mãe trabalha aqui. Eu estou ajudando. Ah, que fofo. Ele virou a câmera de volta para si mesmo. Tô aqui numa gala de caridade, galera, para ajudar criancinhas. E olha, uma delas acabou de me atacar. As pessoas ao redor riram. Era uma risada nervosa, desconfortável. Mas Ricardo estava adorando. Margarete apareceu do nada. Ela havia atravessado o salão correndo quando viu a confusão. Seu rosto estava vermelho de pânico e vergonha. Senhor Salazar, por favor, 1000 desculpas. Ela tentou se colocar entre Ricardo e Isabela. Eu vou limpar seus sapatos. Eu vou pagar por qualquer dano. Por favor, ela é apenas uma criança. Ricardo ergueu a mão, silenciando Margarete. Ele estava lendo os comentários da live e as pessoas estavam escrevendo coisas. Algumas apoiando Isabela, outras rindo, outras desafiando Ricardo. Ele leu um comentário em voz alta. Aqui tem um cara falando: King Rick, você é tão bom assim? Por que não dá uma chance para a menina provar que ela também é boa? Ele riu. Vocês acham que eu deveria fazer isso? Os comentários explodiram. A transmissão estava ficando viral. Mais e mais pessoas entrando na live. Ricardo desligou o celular, colocou no bolso, olhou para Isabela. E então, algo mudou em seus olhos. Ele viu uma oportunidade. Não uma oportunidade de justiça. Uma oportunidade de show. Sabe de uma coisa? Vamos fazer assim. Ele ergueu a voz, agora falando para o salão inteiro. Damas e cavalheiros, posso ter a atenção de vocês? O salão cristal ficou em silêncio. Esta jovem aqui acabou de ter um pequeno acidente com meus sapatos caríssimos. Ele fez uma pausa para efeito dramático. Mas estamos aqui para a caridade, certo? Então, vou ser caridoso. Ele apontou para Isabela. Você, pequena, você sabe jogar pôquer? Isabela estava tremendo, mas conseguiu responder. Meu avô me ensinou um pouco, senhor. Seu avô. Ricardo sorriu. Que lindo. Então aqui está a minha proposta. Você e eu. Uma mão de pôquer. Aqui. Agora. Na frente de todo mundo. O salão explodiu em murmúrios. Margarete estava apavorada. Senhor Salazar, por favor, não faça isso. Ela é uma criança. Ricardo ignorou completamente Margarete. Ele continuou, a voz agora ainda mais alta, performática. Se você me vencer, coisa que é absolutamente impossível, eu vou doar R$10.000 para o Instituto Renascer em seu nome. Aplausos tímidos começaram. Algumas pessoas achavam aquilo divertido. Mas Ricardo ainda não havia terminado. Ele olhou para a multidão, medindo a reação. Então, decidiu ir mais longe. Na verdade, sabem de uma coisa? Vamos fazer melhor. Vamos fazer um verdadeiro show de caridade. Ele abriu os braços. Se essa menina me ganhar, eu dou R$100.000. Mais aplausos, agora mais entusiasmados. Ricardo estava se alimentando da energia. Ele pegou o celular de novo, ligou a live. Olha só, galera, a parada subiu, R$100.000. Mas aí, os comentários começaram a desafiar. Só 100.000, King Rick. Você é tão rico assim e só 100.000? Ricardo, e seu ego não permitiu recuar. 100.000 é pouco? Beleza, R$500.000.
O salão agora estava em choque. 500 mil reais era uma quantia absurda, mas a live estava explodindo. 16 mil pessoas assistindo agora, e os comentários não paravam. King Rick, você tá com medo? Vai perder para uma criança? Ricardo estava vermelho, não de vergonha, de excitação. Ele estava tendo o momento viral que sempre quis. Sabe de uma coisa, galera? Vocês querem um show? Vocês vão ter um show! Ele gritou. 1 milhão de reais! Se essa menina me ganhar, eu dou 1 milhão de reais para a instituição dela. O salão cristal explodiu. Gritos, aplausos, flashes de câmeras. 1 milhão de reais. Isabela estava congelada. Margarete estava chorando, tentando puxar a filha. Não, Isa, não faça isso. Vamos embora, por favor. Mas Ricardo não ia deixar. Sua voz mudou. Ficou baixa novamente, fria, perigosa. Ele se inclinou e falou apenas para Margarete e Isabela ouvirem. Aqui está o outro lado da aposta. Quando ela perder, e ela vai perder, você está demitida. Esta noite, pega suas coisas, sai do alojamento e procura outro hotel. Estamos entendidos? Margarete parou de respirar. Você não pode fazer isso. Eu acabei de fazer. Ricardo endireitou-se. Ele falou alto novamente. Então, o que me diz, Isabela? Aceita o desafio? Isabela olhou para a mãe. Olhou para o homem que estava transformando a vida delas em um jogo. Olhou para a multidão, esperando por sangue. E então ela pensou no avô. Pensou nas noites jogando buraco no boteco. Pensou nos ensinamentos. Pensou em como ele sempre dizia: o jogo não é sobre as cartas, Isa. É sobre o outro. Ela havia observado Ricardo Salazar 12 vezes. Ela conhecia cada um de seus tiques, cada sinal, cada fraqueza. E naquele momento, Isabela Ribeiro tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela olhou diretamente para Ricardo. Eu aceito. O salão cristal explodiu em um caos controlado. 200 pessoas se moveram ao mesmo tempo, empurrando cadeiras, pisando em vestidos longos, tentando chegar mais perto da mesa principal. Todos queriam ver. Todos queriam estar perto quando o impossível acontecesse ou quando a menina fosse esmagada. Seguranças do hotel tentaram criar uma barreira, mas foi inútil. Aquilo não era mais uma gala beneficente, era um espetáculo de gladiadores. Ricardo estava radiante. Ele se movia pela área elevada como um apresentador de programa de auditório, os braços abertos, acenando para a multidão. Seu celular estava de volta na mão, a live agora com 23 mil pessoas assistindo. Os comentários passavam tão rápido que eram apenas borrões de texto. Pessoal, isso vai entrar para a história. King Rick versus a filha da faxineira. 1 milhão de reais na mesa. Margarete segurava o braço de Isabela com tanta força que estava deixando marcas. Seu rosto estava molhado de lágrimas silenciosas. Isa, você não precisa fazer isso. A gente vai embora. A gente encontra outro emprego. A gente se vira. Isabela olhou para a mãe. Seus olhos castanhos estavam calmos. Calmos demais para uma menina de 13 anos, prestes a enfrentar um jogador profissional por 1 milhão de reais. Mãe, eu preciso que você confie em mim. Por favor. Margarete queria gritar. Queria arrastar a filha para longe dali. Mas algo na voz de Isabela a fez parar. Havia uma certeza naquela voz. Uma certeza que não combinava com a situação. Antes que Margarete pudesse responder, uma voz grave e firme cortou o barulho. Senhor Salazar, isto é altamente inadequado. Era seu Tadeu. Tadeu Oliveira, 62 anos, dealer profissional contratado para o evento. Ele era um homem de estatura média, cabelos grisalhos penteados para trás, bigode aparado com precisão militar. Usava colete preto sobre camisa branca impecável. Suas mãos eram suas ferramentas de trabalho, mãos que haviam embaralhado cartas em cassinos em Las Vegas, Macau, Monte Carlo,
mãos que conheciam cada técnica de trapaça já inventada e sabiam detectá-las todas. Tadeu havia trabalhado na cena de pôquer brasileira por 40 anos. Ele havia visto fortunas serem feitas e destruídas sobre feltro verde. Havia visto homens adultos chorarem. Havia visto amizades terminarem. Havia visto, algumas raras vezes, justiça sendo feita. Ele não gostava de Ricardo Salazar. Nunca gostou. Ricardo era tudo que estava errado com o pôquer moderno, mais preocupado com likes do que com o jogo, mais interessado em parecer bom do que em ser bom. Tadeu atravessou a área elevada e parou entre Ricardo e Isabela. Esta é uma menor de idade, continuou Tadeu. Isto não é apropriado, não é ético e, francamente, não é pôquer, é circo. Ricardo revirou os olhos atrás dos óculos escuros. Tadeu, 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 sempre tão dramático. Ele colocou a mão no ombro do dealer, um gesto que parecia amigável, mas era pura condescendência. Olha, eu entendo sua preocupação. Mas a garota aceitou. É para caridade. E além do mais, você trabalha para mim esta noite. Então vai fazer seu trabalho ou eu preciso ligar para a empresa de dealers e pedir outra pessoa? Tadeu apertou a mandíbula. Suas mãos, sempre tão firmes, fecharam-se em punhos por um breve segundo. Mas ele conhecia seu lugar. Ele era staff, como Margarete, como Isabela. Eles não tinham voz naquele mundo. Ele olhou para Isabela. Havia pena em seus olhos. Mas também havia algo mais, respeito, como se ele estivesse olhando para um soldado prestes a entrar em batalha. Senhorita, Tadeu disse baixinho, apenas para Isabela ouvir, você tem certeza que quer fazer isso? Isabela encontrou os olhos dele, e pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Tenho certeza, senhor. Tadeu estudou aquele rosto jovem por mais um momento, e então algo mudou em sua expressão. Seus olhos se arregalaram levemente, como se ele tivesse visto algo, compreendido algo. Ele deu um passo para trás e fez uma leve reverência. Então que o melhor jogador vença. Enquanto Tadeu voltava para seu lugar na mesa, outro homem se aproximou. Era Rodrigo Andrade, o organizador do evento e diretor de eventos corporativos do Hotel Pérola Real. Rodrigo tinha 45 anos, terno cinza caro, cabelo começando a rarear. Ele estava suando, apesar do ar-condicionado. Seu rosto estava vermelho de estresse. Ricardo, ele disse em voz baixa, puxando o jogador para o lado. Isso está saindo do controle. Temos imprensa aqui. Temos patrocinadores. Isto não é o tipo de publicidade que queremos. Ricardo se soltou do aperto de Rodrigo com um puxão brusco. Rodrigo, relaxa. Ele gesticulou para a multidão. Olha isso! Olha quantas pessoas estão assistindo. Isto aqui vai gerar mais publicidade para o hotel do que qualquer campanha que você poderia pagar. Você devia estar me agradecendo. Mas, Ricardo, ela é uma criança. Se isso der errado... Não vai dar errado, Ricardo interrompeu. Ele se inclinou mais perto. Eu sou o profissional aqui. Ela é uma menina que aprendeu a jogar truco com o avô. Isso vai acabar em 2 minutos. Ela vai perder. Eu vou parecer generoso por ter dado a chance. Todo mundo ganha, exceto ela, claro. Rodrigo abriu a boca para argumentar, mas naquele momento uma voz feminina o interrompeu. Na verdade, eu acho que devemos deixar isso acontecer. Ambos se viraram. Era Marina Fontes, 38 anos, cabelo curto e loiro, tailleur azul marinho impecável. Marina era produtora executiva da Stream Vista, a maior plataforma de streaming do Brasil. Ela estava ali aquela noite porque estava em negociações com Ricardo para um programa original. Um reality show de pôquer com ele como apresentador. O contrato valia 3 milhões de reais por temporada. Marina estava observando tudo com olhos analíticos. Ela tinha uma caderneta na mão e havia feito várias anotações durante a noite. Marina,
Ricardo disse, abrindo seu sorriso mais charmoso. Você concorda comigo, não é? Marina não sorriu de volta. Ela olhou para Ricardo com uma expressão neutra. Eu acho que será revelador. Ela fechou a caderneta. Vamos ver como você performa sob pressão. Em situações inesperadas. Ricardo piscou. Havia algo no tom dela que não soou como elogio. Enquanto isso acontecia, Margarete havia puxado Isabela para um canto mais afastado, perto de uma das colunas de mármore que sustentavam o teto do salão. Isa, me escuta. Margarete segurou o rosto da filha com as duas mãos. Não importa o que aconteça. Não importa se a gente perder tudo. Você é mais importante que qualquer emprego, que qualquer apartamento. Você entende? Eu entendo, mãe. Então não faça isso, por favor. Isabela segurou as mãos da mãe. Mãe, lembra quando o vovô costumava me levar para jogar no boteco do Zé? Margarete piscou, confusa com a mudança súbita de assunto. Lembro. Eu odiava aquilo. Achava que ele estava te ensinando coisas erradas. Isabela sorriu, uma lembrança distante nos olhos. Ele não estava me ensinando a jogar, mãe. Ele estava me ensinando a ver. 3 anos atrás, quando Isabela tinha 10 anos, Mestre Silveira começou a levá-la toda sexta-feira à noite para o Boteco do Zé, um bar pequeno e barulhento em Sapopemba. Havia sempre 4 homens jogando buraco em uma mesa de fórmica vermelha no canto. Seu João, o dono do bar, gordo e careca. Seu Mané, um mecânico com mãos sujas de graxa. Toninho, um motorista de ônibus aposentado. E Beto, um vendedor de peças de carro. Mestre Silveira sentava Isabela em uma cadeira ao lado dele. No começo, ela apenas observava. Depois de algumas semanas, ele começou a ensinar. Isa, olha para o seu João. Ele acabou de pegar 3 cartas do monte. Vê como ele está respirando mais devagar? Vê como ele organizou as cartas na mão dele 2 vezes? Ele pegou algo bom, muito bom, e estava certo. Seu João baixou uma sequência de 7 cartas 2 turnos depois. Outra noite, olha o Toninho. Vê como ele está segurando as cartas mais perto do peito? Vê como ele está olhando para o monte de descarte toda a hora? Ele precisa de uma carta específica. Ele está esperando. Ele está vulnerável. E estava certo. Toninho perdeu aquela rodada porque não conseguiu completar o jogo. Mas a lição mais importante veio em uma noite chuvosa de julho. Isabela tinha 11 anos. Mestre Silveira não estava jogando naquela noite. Estava apenas bebendo e assistindo. Um homem novo havia aparecido. Um cara de uns 30 anos, boné de time de futebol, jaqueta de couro falsa. Ele disse que se chamava Juninho. Juninho era bom, muito bom. Ele ganhou as primeiras 5 rodadas seguidas. Seu João estava perdendo dinheiro, R$ 100. Depois 200, depois 300. Estava ficando nervoso. Mestre Silveira observava em silêncio, fumando um cigarro. Depois da 6ª vitória de Juninho, Mestre Silveira se inclinou e sussurrou para Isabela. Ele está trapaceando. Isabela arregalou os olhos. Como você sabe, vovô? Porque eu já fiz isso. Mestre Silveira deu um sorriso triste. Vê como ele sempre pega as cartas do monte com a mão esquerda, mas reorganiza as cartas dele com as 2 mãos? Vê como ele sempre arruma as cartas embaixo da mesa, fora da vista? Ele está marcando as cartas, Isa. Com a unha, marcas pequenas, invisíveis, a menos que você saiba onde procurar. O que a gente faz? Nada. Mestre Silveira apagou o cigarro. A gente deixa o seu João descobrir sozinho. E ele vai descobrir. Trapaceiros sempre ficam gananciosos. E gananciosos sempre erram. 15 minutos depois, Juninho cometeu um erro. Ele apostou muito alto, muito rápido, em uma mão que não justificava aquela confiança. Toninho, o mais quieto dos 4, percebeu. Pediu para ver as cartas do baralho, examinou e encontrou as marcas. Juninho foi expulso do bar. Perdeu todos os R$ 350 que havia ganhado. Saiu com um olho roxo, cortesia de seu João.
Naquela noite, no caminho de volta para casa, Mestre Silveira disse para Isabela: Isa, eu te trouxe aqui todas essas cestas não para te ensinar a jogar. Jogos são fáceis. Eu te trouxe aqui para te ensinar a ver pessoas, porque no final, não importa se é buraco, truco ou pôquer, não importa se é jogo ou vida. As pessoas sempre se mostram. Você só precisa saber olhar. E ele havia ensinado algo mais, algo que Isabela nunca esqueceu. O homem que grita mais alto, Isa, geralmente é o homem mais assustado. O homem que aposta tudo, geralmente é o homem que não tem nada. E o homem que precisa provar que é rei, geralmente é o homem que sabe que não é. Isabela voltou ao presente. Sua mãe ainda a segurava, esperando por uma resposta. Mãe, eu observei esse homem 12 vezes nos últimos meses. Eu sei como ele joga. Eu sei como ele pensa. E eu sei exatamente o que ele vai fazer. Margarete olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. Você planejou isso? Isabela balançou a cabeça. Não. Mas quando aconteceu, eu entendi que era a única chance. Ela olhou para Ricardo, que estava agora posando para fotos com fãs. Ele está tão ocupado sendo famoso que esqueceu de ser inteligente. Um anúncio soou pelo sistema de som do salão. A voz de Rodrigo, amplificada, nervosa. Damas e cavalheiros, por favor, tomem seus lugares. O jogo entre o senhor Ricardo Salazar e a senhorita Isabela Ribeiro começará em 5 minutos. A multidão rugiu em aprovação. Isabela deu um beijo na testa da mãe. Confie em mim, e se eu perder, não foi por falta de tentar. Ela se virou e começou a caminhar em direção à mesa elevada. Cada passo parecia mais alto que o anterior. Seus sapatos emprestados, grandes demais, faziam um som abafado no carpete grosso. A multidão abriu caminho. Alguns olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida. Isabela subiu os 3 degraus até a área elevada. A mesa de pôquer estava à sua frente. O feltro verde esmeralda parecia brilhar sob as luzes. As fichas estavam empilhadas. Os baralhos lacrados esperavam. Ricardo já estava sentado, no centro da mesa, na posição de destaque. Ele havia tirado os óculos escuros agora. Seus olhos estavam fixos em Isabela, um sorriso presunçoso no rosto. Tadeu estava de pé ao lado da mesa, as mãos cruzadas atrás das costas, a expressão impassível. Senhorita, Tadeu disse, você se sentará aqui. Ele indicou a cadeira diretamente oposta a Ricardo. Isabela se aproximou. A cadeira de couro preto era alta demais para ela. Ela teve que se impulsionar para subir. Seus pés não alcançavam o chão. Ficavam balançando 15 centímetros acima do carpete. Ela colocou as mãos sobre a mesa. Mãos pequenas, mãos de criança. Ao lado das fichas coloridas, elas pareciam ainda menores. Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seu relógio de 100 mil reais bateu no feltro com um ruído metálico. Última chance de desistir, garota. Você ainda pode voltar para a cozinha e ninguém vai te julgar. Isabela olhou para ele. Realmente olhou. Estudou aquele rosto, o sorriso artificial, os olhos famintos por atenção, o ego que preenchia cada centímetro ao seu redor. E ela viu exatamente o que o avô teria visto. Um homem oco, um homem que precisava da validação de estranhos porque não tinha validação própria. Um homem que estava tão ocupado construindo uma persona que havia esquecido de ser uma pessoa. Eu não desisto, Sr. Salazar. Ricardo riu. Um riso alto, performático. Ele olhou para a multidão. Outra rodada de aplausos para a garota. Ela tem coragem, eu dou isso a ela. A multidão aplaudiu. Alguns assobiaram. As câmeras de celular estavam todas apontadas para a mesa. A live de Ricardo agora tinha 31 mil espectadores. Tadeu deu um passo à frente. Sua voz era formal, controlada. A voz de um homem que havia presidido milhares de jogos. As regras serão as seguintes. Isto será uma única mão de Texas Hold'em.
sem limite de apostas. Cada jogador receberá 2 cartas fechadas. 5 cartas comunitárias serão reveladas em 3 etapas. 3 cartas no flop, 1 no turn, 1 no river. O jogador com a melhor mão de 5 cartas, de acordo com as regras padrão do pôquer, vence. Ele fez uma pausa. Não haverá buy-in. Isto é uma mão de exibição. A senhorita Isabela não está apostando dinheiro real. O senhor Salazar comprometeu-se publicamente a doar R$1 milhão ao Instituto Renascer caso perca. Ricardo fez um gesto desdenhoso. O que não vai acontecer, obviamente. Tadeu ignorou o comentário. Ele abriu um dos baralhos lacrados, 52 cartas novas, ainda com o cheiro de tinta fresca. Ele começou a embaralhar. Suas mãos se moveram em um borrão de precisão. As cartas dançavam entre seus dedos. Riffle Shuffle. Riffle Shuffle. Bridge. Corte. Riffle Shuffle. Era hipnotizante. Isabela observava as mãos de Tadeu, mas também observava Ricardo, e ela viu o sinal. Pequeno, quase invisível. Ricardo tocou o pescoço com 2 dedos, apenas por 1 segundo. Depois parou. Isabela sorriu internamente. Ele estava nervoso. Já estava nervoso e o jogo nem tinha começado. Tadeu terminou de embaralhar. Colocou o baralho na mesa. Senhorita Isabela, por favor, corte as cartas. Isabela estendeu a mão. Dividiu o baralho ao meio. Tadeu recompôs. As cartas estão prontas. Ele olhou para os 2 jogadores. Que o jogo comece. E naquele momento, Ricardo Salazar cometeu seu primeiro erro. Um erro que Isabela havia previsto. Ele pegou o celular, ligou a câmera e começou a narrar em tempo real. Galera, aqui estamos. Histórico. King Rick contra a menina. Isto vai ser épico. Ele estava tão ocupado performando para a câmera que não percebeu. Não percebeu o pequeno sorriso no rosto de Tadeu. Não percebeu a quietude absoluta que havia descido sobre Isabela. Não percebeu que ele já havia perdido o controle do jogo. Tadeu começou a distribuir as cartas. 2 para Isabela, 2 para Ricardo. As cartas caíram sobre o feltro verde com um sussurro suave. Ricardo pegou as suas imediatamente. Olhou e Isabela viu. Viu o lado esquerdo de sua boca se curvar para cima. O sorriso de lado, o sorriso que ele fazia quando tinha cartas boas. Isabela pegou suas cartas, não olhou ainda. Ela manteve os olhos em Ricardo. Vamos começar a aposta, Tadeu anunciou. E o jogo que mudaria tudo começou. O salão cristal estava tão silencioso que era possível ouvir a respiração de 200 pessoas. Era um silêncio tenso, elétrico. O tipo de silêncio que precede tempestades ou revoluções. Todas as conversas haviam morrido. Todos os celulares estavam apontados para a mesa elevada. No mundo digital, a live de Ricardo havia ultrapassado 40 mil espectadores. Os comentários eram um rio frenético de emoções conflitantes. Isabela finalmente olhou para suas cartas. Ela as levantou devagar, apenas o suficiente para ver os cantos. 10 de copas, 2 de espadas, uma mão horrível, uma das piores mãos iniciais possíveis no Texas Hold'em. Estatisticamente, ela tinha menos de 5% de chance de formar algo útil. Isabela não mostrou nenhuma reação. Seu rosto permaneceu completamente neutro. Ela baixou as cartas de volta na mesa, cobrindo-as com a mão direita. Do outro lado da mesa, Ricardo estava sorrindo. Aquele sorriso de lado. Isabela sabia o que aquilo significava. Ele tinha cartas boas, provavelmente uma dupla de figuras, talvez reis ou damas, talvez até ases. Tadeu ficou em pé ao lado da mesa, as mãos cruzadas atrás das costas. Senhor Salazar, você está na posição de dealer para esta mão. A ação começa com a senhorita Isabela. Ricardo se inclinou para trás em sua cadeira, completamente relaxado. Ele estava segurando o celular com uma mão, filmando tudo.
narrando em tempo real para seus seguidores. A garota acabou de ver as cartas dela, galera. Olha a cara dela. Ela não tem nada. Isso vai ser mais rápido do que eu pensava. Isabela ignorou completamente o comentário. Ela estava calculando, não as probabilidades das cartas, mas as probabilidades do homem à sua frente. Ricardo Salazar era previsível. Ela havia aprendido isso observando-o por meses. Ele jogava de forma agressiva quando tinha cartas boas. Ele apostava alto cedo para intimidar. Ele adorava dominar a mesa. Mas ele também tinha uma fraqueza fatal. Ele não conseguia resistir a um desafio. Especialmente não em público. Especialmente não quando estava sendo filmado. Isabela tomou sua decisão. Ela empurrou todas as fichas à sua frente para o centro da mesa. All in. O salão cristal explodiu em um rugido coletivo de choque. Gritos. Risadas incrédulas. Alguém deixou cair uma taça de champanhe. O barulho do cristal quebrando foi engolido pelo caos. Ricardo parou de filmar. Baixou o celular lentamente. Seus olhos se arregalaram atrás do sorriso presunçoso. O quê? All in, Isabela repetiu, sua voz firme. Aposto tudo. Tadeu ergueu uma sobrancelha. Foi uma reação minúscula, mas estava lá. Surpresa. E talvez, apenas talvez, o menor indício de um sorriso. A senhorita Isabela apostou all-in antes do flop. Tadeu anunciou formalmente. Senhor Salazar, a ação está com você. Ricardo ficou imóvel por 5 segundos completos. 5 segundos que pareceram 5 minutos. Sua mente estava correndo. Isso não fazia sentido. Ninguém apostava tudo antes de ver as cartas comunitárias. Ninguém. Era suicídio. Era loucura. A não ser que ela tivesse algo incrível. Ases, reis. Ricardo olhou para suas próprias cartas novamente. Rei de ouros. Rei de paus. Uma dupla de reis. Uma mão excelente. Uma mão que vencia a maioria das outras. Mas e se ela tivesse ases? A dúvida começou a rastejar em sua mente como uma aranha. Ele olhou para Isabela. Tentou ler seu rosto. Mas ela estava absolutamente impassível. Olhos fixos nele, sem piscar, sem respiração acelerada. Nada. Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Incerteza. Ele pegou o celular novamente, mais por instinto do que por escolha. A live ainda estava ativa. 52 mil espectadores agora. E os comentários. Aceita, King Rick. Ela tá blefando, é óbvio. Você tem medo, Rick. Covarde. Rei de quê? Rei de fugir? Ricardo leu aqueles comentários. E algo nele quebrou. Não era lógica. Não era estratégia. Era ego puro. Como ele poderia desistir? Como ele poderia parecer fraco na frente de 52 mil pessoas? Na frente das câmeras? Na frente de Marina Fontes, a produtora que ia lhe dar um programa? Ele olhou para Marina na plateia. Ela estava observando aquela expressão neutra no rosto, fazendo anotações naquela maldita caderneta. Ricardo tomou sua decisão. A decisão errada. A decisão que Isabela sabia que ele tomaria. Eu pago. Ele jogou suas fichas para o centro da mesa com força teatral. All-in também. Vamos ver o que você tem, garota. A multidão explodiu novamente. Aplausos, gritos. Alguns patrocinadores na primeira fila estavam de pé, gritando incentivos. Tadeu deu um único aceno de cabeça. Ambos os jogadores estão all-in. As cartas serão reveladas agora. Ricardo virou suas cartas com um floreio dramático. Rei de ouros. Rei de paus. Par de reis, baby. Ele gritou, erguendo os braços em triunfo prematuro. Me mostra o que você tem. Isabela virou suas cartas calmamente. 10 de copas, 2 de espadas. A reação foi instantânea. Risadas. Risadas altas, cruéis, incrédulas. Alguém gritou. Ela apostou tudo com isso? Outro gritou. Ela nem tem uma dupla. Ricardo estava radiante. Ele pegou o celular,
Mostrou as cartas para a câmera. Gente, ela apostou tudo, com 10-2. A pior mão do pôquer. Ele estava rindo tanto que mal conseguia falar. Isso é loucura. Isso é o que acontece quando você deixa uma criança jogar com os adultos. Margaret, no fundo do salão, havia coberto a boca com as mãos. Lágrimas escorriam livremente agora. Ela sabia o que aquilo significava. Demissão, despejo, o fim de tudo. Mas Isabela não estava olhando para as cartas. Ela estava olhando para Ricardo, e ela viu o que precisava ver. Ele estava tão ocupado comemorando que não notou. Não notou que já havia caído na armadilha. Não notou que o jogo real nunca foi sobre as cartas. Foi sobre ele. Tadeu, com a mais leve sombra de um sorriso, começou a revelar o flop. As 3 primeiras cartas comunitárias. Ele queimou uma carta, descartando-a conforme o protocolo. E então, com um movimento fluido, virou 3 cartas no centro da mesa. Rei de espadas, 10 de ouros, 10 de paus. O salão ficou em silêncio absoluto. Ricardo olhou para as cartas. Seu sorriso vacilou. Ele tinha 3 reis agora. Trio de reis. Uma mão monstruosa. Mas Isabela tinha 3 10. Também um trio. E no pôquer, quando ambos os jogadores têm trio, quem tem o trio maior vence. 3 reis venciam 3 10. Ricardo recuperou o sorriso. Por um momento, ele havia se assustado, mas a matemática era clara. 3 reis, ele disse, a voz cheia de alívio arrogante. Ainda estou ganhando, garota. Você apostou tudo e ainda está perdendo. Isabela não disse nada, ela simplesmente observava. Tadeu queimou outra carta e revelou o turn. A 4ª carta comunitária, 2 de copas. Novamente, o salão entrou em comoção. Pessoas estavam de pé agora, apontando, gritando, porque a matemática havia mudado. Isabela agora tinha 2 pares, 10 e 2, mas Ricardo ainda tinha 3 reis. Ele ainda estava ganhando. Ricardo se levantou, incapaz de conter a excitação. Acabou! Ele gritou. Acabou! 3 reis! 3 reis! Eu sou o rei! Eu sempre fui o rei! Ele estava se movendo ao redor da mesa, os braços erguidos em triunfo, o celular filmando tudo, capturando seu momento de glória. Mas Tadeu ainda não havia terminado. Havia uma carta restante. A carta final. O River. Tadeu olhou para Isabela. E pela primeira vez, desde que o jogo começou, ele falou diretamente com ela. Senhorita, ele disse baixinho, apenas para ela ouvir. Seu avô teria orgulho. Isabela piscou. Como Tadeu sabia sobre o avô? Tadeu deu o menor dos sorrisos. Um sorriso de reconhecimento, de um jogador para outro. Eu conheci Mestre Silveira. Há muito tempo. Em outro jogo. Outra vida. Ele queimou a última carta. Ele me ensinou que o pôquer nunca é sobre as cartas. E então, com um movimento final, Tadeu virou a carta do River. 2 de ouros. O salão cristal não explodiu desta vez. Ficou paralisado. Como se 200 pessoas tivessem sido transformadas em estátuas ao mesmo tempo. Porque a matemática era clara. Brutalmente clara. Isabela tinha full house, 3 10 e 2 2. Ricardo tinha 3 reis. No pôquer, full house vence trio. Isabela Ribeiro, 13 anos, filha da governanta, havia acabado de derrotar Ricardo King Rick Salazar. Ricardo estava congelado, ainda de pé, o celular ainda na mão, ainda filmando. Sua boca estava aberta, seus olhos fixos nas cartas sobre a mesa. Como se olhar tempo suficiente fizesse as cartas mudarem. Tadeu, com sua voz formal e controlada, fez o anúncio oficial. Full house 10/2. A senhorita Isabela Ribeiro vence. E então, algo quebrou em Ricardo Salazar. Não! Ele gritou, a voz rouca, desesperada. Isso não é possível! Ela apostou com 10 e 2. Ninguém aposta com 10 e 2. Ele se virou para Tadeu, apontando um dedo acusador.
Você armou isso. Você ajudou ela. Você manipulou as cartas. Tadeu não se moveu. Sua voz era gelo. Senhor Salazar, o baralho foi aberto na frente de todos. A senhorita cortou as cartas. Tudo foi feito dentro do protocolo. Todos viram. Mas Ricardo não estava ouvindo. Ele estava entrando em colapso, em pânico, não pela perda do dinheiro. R$1 milhão era muito, mas ele tinha mais. Ele estava entrando em pânico pela humilhação, pela derrota, pela câmera que estava capturando cada segundo. Ele olhou para o celular na mão. 63 mil pessoas estavam assistindo sua destruição ao vivo. Os comentários eram cruéis, implacáveis. Ele perdeu para uma criança, ha. King Rick, mais para Joker Rick, showman patético, covarde e perdedor. Ricardo deixou o celular cair. O aparelho bateu na mesa e deslizou, caindo no chão. A tela rachou. A live continuou transmitindo, agora mostrando apenas o teto do salão e captando o áudio. Isso é uma fraude! Ricardo estava gritando agora, o rosto vermelho, a veia do pescoço pulsando. Vocês armaram isso! Vocês todos armaram contra mim! Ele apontou para a plateia, para os patrocinadores, para a imprensa. Vocês querem me destruir. Vocês têm inveja. Inveja do King Rick. Rodrigo Andrade, o organizador, subiu rapidamente na área elevada, tentando acalmar a situação. Ricardo, por favor, vamos conversar no escritório. Vamos! Ricardo empurrou Rodrigo. Não com força, mas foi o suficiente. Rodrigo tropeçou para trás. Seguranças começaram a se mover em direção à mesa elevada. 3 homens de terno preto, corpulentos, treinados. Ricardo viu os seguranças. E algo nele quebrou completamente. Ele se virou para Isabela. Seus olhos estavam selvagens, desesperados. Você, ele apontou para ela. Você não é nada. Você é filha de uma empregada. Você devia estar limpando banheiros, não sentada nessa mesa. Margarete soltou um grito do fundo do salão. Ela tentou se mover em direção à filha, mas a multidão estava densa demais. Isabela permaneceu sentada, imóvel, calma, olhando diretamente para Ricardo. E então ela falou, as primeiras palavras desde que o jogo havia começado. Senhor Salazar, ela disse, a voz baixa, mas clara, você não perdeu para as cartas, você perdeu para si mesmo. Ricardo piscou. A frase o desarmou por um segundo. O quê? Você apostou porque não conseguiu resistir. Você precisava parecer forte. Você precisava da aprovação. Isabela gesticulou para a multidão. Você estava tão ocupado sendo o King Rick que esqueceu de ser inteligente. Ricardo estava tremendo. De raiva, de humilhação. Eu vou destruir você! Ele gritou. Eu vou destruir sua mãe! Vocês vão limpar banheiros pelo resto da vida! Os seguranças alcançaram Ricardo. Cada um pegou um de seus braços. Ele tentou se soltar, se debatendo. Tirem as mãos de mim! Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o King Rick. Marina Fontes estava de pé agora. Ela caminhou calmamente até a beira da área elevada. Abriu sua caderneta, arrancou algumas páginas, o rascunho do contrato, e rasgou, bem na frente de Ricardo. Senhor Salazar, ela disse, sua voz profissional fria, a Streamvista não tem mais interesse em fazer negócios com você. Consideramos seu comportamento esta noite completamente inaceitável. Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas sons incoerentes. Os seguranças começaram a arrastá-lo para fora. Ele continuava gritando, se debatendo. Sua jaqueta branca estava amassada. O cabelo, antes perfeitamente penteado, estava desgrenhado. A corrente de ouro estava torta. Vocês vão se arrepender, todos vocês. Eu sou o rei, eu sou o rei.
As portas duplas do Salão Cristal se abriram. Os seguranças o puxaram para o corredor. As portas se fecharam e então o som ficou abafado, distante, até desaparecer completamente. O Salão Cristal ficou em silêncio absoluto por 10 segundos completos. Então, alguém começou a aplaudir. Devagar, firme, era Tadeu. Suas mãos se encontraram em palmas rítmicas. Outro alguém se juntou, depois outro, depois 10, depois 50, depois 200 pessoas estavam de pé aplaudindo. Não era aplauso educado, era aplauso visceral. Aplauso de pessoas que haviam testemunhado algo impossível. Algo que mudaria todas as conversas futuras. Algo que seria contado e recontado. Margarete finalmente conseguiu atravessar a multidão. Ela subiu correndo os degraus da área elevada e puxou Isabela da cadeira, envolvendo-a em um abraço tão apertado que a menina mal conseguia respirar. Isa, meu Deus, Isa! Margarete estava soluçando. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Isabela abraçou a mãe de volta e, pela primeira vez desde que tudo começou, ela deixou suas emoções aparecerem. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Rodrigo Andrade se aproximou, ainda tremendo do confronto. Ele limpou a garganta. Senhorita Isabela, senhora Margarete. Ele fez uma reverência. Em nome do Hotel Pérola Real, eu peço desculpas profundas pelo que aconteceu aqui. E eu garanto pessoalmente que o senhor Salazar será responsabilizado pela promessa que fez. Ele olhou para a multidão, para as câmeras. R$1 milhão será doado ao Instituto Renascer. Em nome de Isabela Ribeiro. E... ele adicionou, olhando diretamente para Margarete. Senhora Ribeiro, a senhora obviamente não será demitida. O emprego da senhora aqui está garantido pelo tempo que desejar. Margarete apenas conseguiu acenar. As palavras não vinham. Uma mulher se aproximou da mesa. Era a doutora Helena Moreira, 56 anos. Cabelos grisalhos, óculos redondos. Ela era a diretora do Instituto Renascer. Isabela, ela disse, sua voz emocionada, eu não sei como você fez o que acabou de fazer. Mas o que sei é que você acabou de mudar a vida de 200 crianças. Com esse R$1 milhão, nós podemos operar por 2 anos completos. Você salvou nosso instituto. Isabela limpou as lágrimas. Não fui eu, senhora. Foi ele. Ela olhou para onde Ricardo havia saído. Ele apostou seu ego. Eu só deixei que ele perdesse. Tadeu se aproximou. Ele estendeu a mão para Isabela. Um aperto de mão formal. Respeito entre jogadores. Seu avô estaria muito orgulhoso, ele disse baixinho. O mestre Silveira sempre disse que o maior jogo não era contra as cartas, era contra o oponente. Você aprendeu bem. 1 hora depois, o Salão Cristal estava quase vazio. As câmeras haviam sido desligadas. Os convidados haviam saído, ainda conversando em tons baixos e incrédulos sobre o que testemunharam. As mesas de pôquer estavam sendo desmontadas pela equipe de limpeza. O som das cadeiras sendo empilhadas ecoava pelo espaço enorme. Isabela estava sentada sozinha em uma das cadeiras junto à parede, ainda vestindo o uniforme grande demais. Suas pernas balançavam, os pés não alcançando o chão. Ela olhava para as próprias mãos, mãos pequenas, mãos que haviam acabado de mudar tudo. Margarete estava do outro lado do salão conversando com Rodrigo Andrade e doutora Helena Moreira. Havia papéis sendo assinados, documentos oficiais confirmando a doação, fotografias sendo tiradas para a imprensa. Margarete olhava para trás a cada poucos minutos, verificando que Isabela ainda estava lá, ainda estava bem, ainda estava real. Tadeu terminou de guardar seus equipamentos em uma maleta de couro preta. Ele se aproximou de Isabela, caminhando devagar, as mãos nos bolsos. Posso me sentar? Isabela olhou para cima e acenou. Tadeu se sentou na cadeira ao lado dela. Por um momento, nenhum dos dois disse nada.
Apenas ficaram ali, ouvindo os sons distantes da limpeza. Como você conheceu meu avô? Isabela finalmente perguntou. Tadeu sorriu, um sorriso distante, tocado pela nostalgia. Foi há muito tempo. 25 anos, talvez mais. Eu estava começando como dealer, tinha um jogo clandestino em Muca, em um porão de uma loja de autopeças. Nada sofisticado, mesas improvisadas, luz ruim. Mas o pôquer era real. Seu avô apareceu uma noite. Alguém tinha lhe contado sobre o jogo. Tadeu pausou, lembrando. Ele não tinha muito dinheiro para apostar. Talvez R$ 300, mas ele durou a noite inteira. Ganhou algumas, perdeu outras, mas sempre se manteve. No final, saiu com 400. R$ 50 a mais do que tinha entrado. Isabela sorriu. Ele era bom. Ele era diferente, Tadeu corrigiu. Ele não jogava como os outros. Ele observava. Ele esperava. Ele nunca apostava por impulso. Sempre havia uma razão. Sempre havia um cálculo. Não sobre as cartas, sobre as pessoas. Tadeu se virou para olhar diretamente para Isabela. Depois daquela noite, conversamos. Ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse: Tadeu, o pôquer é um espelho. As cartas são apenas a desculpa. O que realmente está sendo jogado é o que está dentro das pessoas. O medo, a ganância, o ego. Se você conseguir ver isso, você não precisa das melhores cartas. Você só precisa deixar que eles joguem contra si mesmos. Isabela sentiu um aperto no peito. Eram as palavras do avô, exatamente como ele falava. Foi o que eu fiz hoje? Tadeu acenou. Você viu o Ricardo Salazar pelo que ele era. Um homem vazio que precisava da validação de estranhos. Um homem cujo ego era maior que seu julgamento. Você apostou tudo não porque tinha cartas boas. Você apostou porque sabia que ele não conseguiria recusar. Não na frente das câmeras, não na frente de 50.000 pessoas. Tadeu inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Você transformou a fraqueza dele na sua força. Isso não é sorte, isso é estratégia de nível mestre. Mas e se as cartas não tivessem vindo? Isabela perguntou. E se o River não fosse o 2 de ouros? Tadeu sorriu. Então você teria perdido a mão. Mas você já tinha vencido o jogo. Isabela franziu a testa confusa. Pense, Tadeu disse. O que aconteceu quando ele aceitou sua aposta all-in? Ele revelou tudo sobre si mesmo. Ele mostrou que era governado pelo ego, não pela lógica. Ele mostrou que não conseguia resistir a um desafio público. Ele mostrou que era cruel, arrogante e pequeno. E tudo isso foi capturado em vídeo, transmitido ao vivo para dezenas de milhares de pessoas. Tadeu gesticulou para onde Ricardo havia sido arrastado pelos seguranças. Mesmo se você tivesse perdido a mão, ele já estava destruído. A produtora já o tinha visto pelo que ele era. Os patrocinadores também. A imprensa também. Ele já havia perdido tudo. As cartas só confirmaram o que todos já sabiam. Isabela processou aquilo lentamente. E então entendeu. A vitória nunca foi sobre vencer a mão de pôquer. Foi sobre expor Ricardo Salazar. Foi sobre deixá-lo destruir a si mesmo. Meu avô planejava assim. Sempre, Tadeu disse. Ele costumava dizer: o melhor jogador não é o que tem a melhor mão. É o que cria a situação onde o oponente se derrota sozinho. Ele se levantou, pegando sua maleta. Seu avô teria muito orgulho de você, Isabela. Não só pela vitória, mas porque você usou o que ele ensinou para proteger sua mãe, para ajudar crianças. Ele sempre disse que jogos ensinam estratégia, mas a vida ensina propósito. Você uniu os dois. Tadeu estendeu a mão novamente. Isabela a apertou. Se você algum dia quiser aprender mais, me procure. Eu ficaria honrado em ensinar a neta do mestre Silveira. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Isabela o observou ir embora, sentindo algo quente e pesado no peito.
Não era tristeza, era conexão. Com o avô, com a linhagem, com algo maior que ela mesma. Margaret finalmente terminou as conversas oficiais. Ela atravessou o salão rapidamente, seus sapatos fazendo um som firme no chão de mármore. Ela pegou a mão de Isabela. Vamos para casa, amor. Elas saíram do salão cristal e entraram no corredor principal do hotel. O carpete grosso abafava seus passos. As paredes eram cobertas com espelhos emoldurados em ouro. Isabela viu seu reflexo enquanto caminhavam. Uma menina pequena em um uniforme grande demais. Mas algo nos olhos havia mudado. Algo havia crescido. Elas passaram pelo saguão principal. Mesmo àquela hora, quase meia-noite, o hotel ainda estava acordado. Alguns hóspedes sentados nos sofás de couro, bebendo em silêncio. O recepcionista atrás do balcão de mármore, trabalhando em seu computador. Tudo parecia normal. Mas Isabela sabia que nada seria normal novamente. Margaret a guiou até o elevador de serviço no fundo do corredor. Ela apertou o botão. As portas se abriram imediatamente com um dingue suave. Elas entraram. Margaret apertou o botão para o subsolo. As portas se fecharam. O elevador desceu lentamente, o mostrador digital contando os andares. 23, 22, 21. Dentro da cabine, o silêncio era total, quebrado apenas pelo zumbido distante da maquinaria. Margaret olhou para a filha, e então, como se uma represa tivesse quebrado, começou a chorar. Não soluços, apenas lágrimas silenciosas escorrendo livremente. Isa, ela sussurrou, eu tinha tanto medo do que poderia acontecer, tanto medo de te perder, de perdermos tudo. Isabela segurou a mão da mãe. Eu sei, mãe. Quando ele disse que eu seria demitida, Margaret balançou a cabeça. Eu não me importava comigo, eu me importava com você. Onde a gente ia morar? Como eu ia te manter na escola? Como eu ia... Ela parou, incapaz de continuar. O elevador chegou ao subsolo. As portas se abriram. Elas saíram para o corredor familiar. Luz fluorescente branca. Cheiro de sabão industrial. Piso de linóleo cinza. Era o mundo delas. O mundo invisível. Elas caminharam em silêncio até o final do corredor. Apartamento B4. Margaret destrancou a porta. Elas entraram. O apartamento estava exatamente como haviam deixado. Pequeno, limpo, apertado. Uma sala com um sofá gasto, uma mesa de cozinha com 2 cadeiras, um corredor estreito levando a 2 quartos minúsculos. Havia um relógio na parede da cozinha, tic-toc, tic-toc, marcando o tempo de forma implacável. Isabela foi direto para a pequena mesa lateral ao lado do sofá. A fotografia estava lá. Mestre Silveira em seu uniforme militar, mais jovem, olhos claros, sorrindo. Ela pegou a moldura com as 2 mãos. Margaret se sentou no sofá, observando a filha. Você sente falta dele? Todos os dias, Isabela respondeu. Eu também. Margaret se recostou, fechando os olhos. Ele era complicado, seu avô. Ele tinha problemas, as dívidas, o jogo. Mas ele te amava muito. Tudo que ele fez pensando em você. Isabela se sentou ao lado da mãe no sofá, ainda segurando a fotografia. Mãe, preciso te contar uma coisa. Margaret abriu os olhos. Sobre o quê? Sobre o vovô. E sobre hoje. Isabela respirou fundo. Eu não apostei porque estava confiante nas cartas. Eu apostei porque sabia que Ricardo não conseguiria recusar. Eu estudei ele por meses, mãe. Eu sei como ele joga. Eu sei quando ele está blefando. Eu sei quando ele está nervoso. Eu vi ele jogar 12 vezes neste hotel. Margaret se endireitou, surpresa. Você estava observando ele? Eu estava aprendendo, Isabela corrigiu. Como o vovô me ensinou, observar, entender, esperar pela oportunidade certa. Mas, Isa, você tinha 10 e 2.
Você não sabia que o 2 ia aparecer no River. Eu sei. Isabela colocou a fotografia de volta na mesa. Mas mesmo se não aparecesse, eu já tinha vencido. O quê? Isabela se virou para olhar diretamente para a mãe. Mãe, pensa. Mesmo se eu tivesse perdido a mão, o que aconteceu? Ricardo mostrou para 60.000 pessoas ao vivo que tipo de pessoa ele é. Ele atacou uma criança. Ele foi cruel. Ele perdeu o controle completamente. Marina rasgou o contrato dele. Os patrocinadores se afastaram. A reputação dele foi destruída. Mesmo se eu perdesse as cartas, ele já tinha se perdido. Margarete ficou em silêncio por um longo momento, processando. Você planejou isso? Não. Mas quando a oportunidade apareceu, eu a reconheci. Como o vovô sempre dizia, no pôquer você não pode controlar as cartas, mas pode controlar como as pessoas reagem às cartas. Eu apostei tudo não nas minhas cartas. Eu apostei no ego dele, e o ego dele perdeu. Margarete olhou para a filha com uma expressão que Isabela nunca havia visto antes. Não era apenas amor, era respeito, era admiração, era talvez um pouco de medo saudável. Você tem 13 anos, Isa. 13. Como você sabe essas coisas? O vovô me ensinou. Isabela olhou para a fotografia. Ele me ensinou que as pessoas sempre se mostram. Você só precisa prestar atenção. E ele me ensinou que a melhor vitória não é quando você vence, é quando você faz o outro perder para si mesmo. Margarete puxou a filha para um abraço apertado. Ele ficaria tão orgulhoso de você. Elas ficaram assim por um longo tempo, mãe e filha, abraçadas em um apartamento pequeno no subsolo de um hotel de luxo. O relógio na parede continuava seu tic-toc implacável. Mas o som, de alguma forma, parecia diferente agora. Não como uma contagem regressiva, mas como uma marcação de um novo começo. Margarete finalmente se afastou, limpando as lágrimas. Isa, tem mais uma coisa que preciso te contar. Isabela esperou. Margarete foi até o pequeno quarto dela. Voltou carregando uma pilha de papéis, boletos, avisos de cobrança, contas atrasadas. Eu estava escondendo isso de você. Ela colocou os papéis sobre a mesa de cozinha. Eu aluguei um apartamento, em Pinheiros. Para a gente, para te tirar daqui, te dar uma vida de verdade. Mas eu não consegui pagar. Eu devo 3 meses. O senhorio estava ameaçando me processar. Eu estava há 2 semanas de perder o apartamento. Isabela olhou para os papéis. Números vermelhos, avisos finais, ameaças legais. Você estava fazendo isso por mim? Margarete acenou, nova onda de lágrimas chegando. Eu queria te dar um quarto de verdade, uma janela de verdade. Não isso. Ela gesticulou para o apartamento apertado. Você merece mais que viver em um subsolo. Isabela pegou a mão da mãe. Mãe, eu não me importo onde a gente mora. Eu me importo que estamos juntas. E ela adicionou com um pequeno sorriso. Agora você tem o emprego garantido. A gente vai pagar essas contas. A gente vai conseguir aquele apartamento. Mas não por causa do que aconteceu hoje. Por causa de você. Por causa de tudo que você sempre fez por mim. Margarete não conseguia parar de chorar agora. Mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor absoluto. Elas ficaram acordadas até quase 2 horas da manhã conversando. Margarete contou histórias sobre Mestre Silveira que Isabela nunca havia ouvido. Sobre como ele era engraçado, sobre como ele adorava cantar, mesmo sendo terrível. Sobre como ele conheceu a avó de Isabela em um baile de carnaval e a conquistou fazendo truques de mágica com cartas. E Isabela contou sobre as lições, sobre os ensinamentos, sobre como cada jogo de buraco no boteco do Zé era, na verdade, uma aula de psicologia humana disfarçada. Eventualmente, Margarete começou a cochilar no sofá. Isabela a cobriu com um cobertor velho e foi para seu próprio quarto.
Era um quarto minúsculo, uma cama de solteiro, uma escrivaninha improvisada, uma lâmpada, uma janela pequena que dava para o estacionamento do subsolo, mas era dela. Isabela se deitou na cama, ainda com o uniforme grande demais. Ela olhou para o teto. A tinta estava descascando em um canto. Havia uma mancha de umidade que parecia um cachorro se você inclinasse a cabeça. Ela pensou no avô. Pensou em todas as noites no boteco do Zé. Pensou em como ele sempre dizia que estava ensinando jogos, mas na verdade estava ensinando vida. E então ela entendeu algo que não havia entendido antes. O avô tinha dívidas quando morreu. Dívidas de jogo. A família havia pensado que era fraqueza, falta de controle, vício. Mas e se não fosse? E se ele estivesse jogando sabendo que ia perder? E se as dívidas fossem intencionais? E se ele estivesse criando uma situação onde Isabela teria que aprender, teria que crescer, teria que se tornar forte? Não. Isabela balançou a cabeça no escuro. Isso era dar muito crédito. Às vezes, as pessoas simplesmente cometiam erros. Às vezes, as pessoas simplesmente tinham fraquezas. Mas então, ela lembrou de algo que o avô havia dito, poucos meses antes de morrer. Isa, um dia, você vai enfrentar alguém que acha que é melhor que você, alguém que acha que pode te esmagar, e quando isso acontecer, você vai lembrar de tudo que eu te ensinei, e você vai vencer, não porque você é mais forte, mas porque você vê o que eles não veem. Ele sabia, de alguma forma ele sabia que esse dia viria. Isabela fechou os olhos. E pela primeira vez em 2 anos, desde que o avô morreu, ela sentiu paz completa. Na manhã seguinte, Margarete acordou Isabela às 9 horas. Havia um envelope embaixo da porta do apartamento. Margarete o pegou, confusa. Dentro havia uma carta, papel timbrado oficial do Hotel Pérola Real. Margarete leu em voz alta: Cara Senhora Ribeiro e Senhorita Isabela. Em reconhecimento aos eventos extraordinários de ontem à noite e em nome da administração do Hotel Pérola Real, gostaríamos de oferecer o seguinte: um bônus especial de R$50 mil para a senhora Margarete Ribeiro, em agradecimento por seus 15 anos de serviço dedicado. E uma bolsa de estudos integral para a senhorita Isabela Ribeiro, em qualquer instituição educacional de sua escolha, patrocinada pela Fundação do Hotel. Atenciosamente, Rodrigo Andrade, diretor de eventos corporativos. Margarete teve que se sentar. Suas pernas não a sustentavam mais. R$50 mil, o suficiente para pagar todas as dívidas do apartamento em Pinheiros, o suficiente para se mudar, o suficiente para começar de novo. E uma bolsa de estudos, uma educação real para Isabela. Isa, ela sussurrou, mal conseguindo acreditar, está acabado. Tudo, todos os problemas. Acabou. Isabela sorriu, mas era um sorriso tranquilo, um sorriso que já sabia. Não, mãe. Ela olhou pela janela pequena, para a luz da manhã entrando no estacionamento do subsolo. Nós sempre estivemos bem. Você só não sabia disso. E naquele momento, em um apartamento minúsculo no subsolo de um hotel de luxo, uma mãe e uma filha entenderam algo fundamental. Elas nunca haviam precisado ser salvas. Elas só precisavam da oportunidade de salvar a si mesmas. E essa foi a última carta da mesa. Minha esperança com essas histórias é oferecer a você um lugar na primeira fila para um momento de justiça perfeita. Sempre fico curioso. O que você estava fazendo enquanto ouvia? Estava esperando que o arrogante levasse o que merecia? Me conta nos comentários. E se você quer garantir que a gente se encontre de novo na próxima história de Reviravolta, apertar o like e se inscrever é a melhor aposta que você pode fazer. Estamos sempre melhorando, então todo feedback é bem-vindo. Obrigado por assistir.